Bianca, me diz uma coisa. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? 13. Me diz uma coisa, quantas vezes tu reprovou antes de me conhecer? Eu já tinha reprovado, né? 4 vezes. Né? Já tava indo pra 5ª tentativa. Quantas vezes tu já havia reprovado? 8 vezes. 8 vezes. Né? A terceira, graças a Deus, te conheci. Quantas vezes tu tinha reprovado antes de me conhecer? Eu tinha reprovado uma vez. Uma vezinha, mas foi como se fosse 1000. 1000 vezes. Olha, a minha maior dificuldade é a função da ansiedade, né? Eu tenho muita ansiedade e eu não sei como controlar isso, na verdade, né? Foi o que acabou de fazer eu mudar 4 vezes devido à ansiedade. Quantas vezes tu tinha reprovado no carro? Uma. E 2 na moto? E 2 na moto. Legal. Minhas pernas pequenas aqui, cara. E assim, reprovei várias vezes. E quando foi na 8ª vez que eu já tava assim, ó, por sinal, eu já tava de ano em ano fazendo, porque como era adição de categoria, então, era mais tempo, né? Tinha, acho que era 5 anos. Mas eu quase esgotei esse prazo. Quantas vezes tu reprovado? Foi 5 reprovações. Reprovei várias vezes. Várias vezes. 8 vezes eu fui reprovado. Eu tô só com uma mão que eu tô querendo estar. Ah, entendi. Show de bola, show de bola. Massa, massa. AB, ó. Ah, não, AB, te mete. É dano. Última pergunta, tu tá com a tua carteira aí, não? Pra nós tirar uma foto? Aí, que massa, show de bola. Massa, muito massa. Ô, Denil, Mérito me diz uma coisa. Não, mérito teu. não é. Mas eu posso só lembrar que eu tinha passado antes de você, nada nosso. Tu tá com a tua habilitação ou não? Tô, Deixa eu só. É uma coisa errada, né? Deixa eu só pegar aqui. Agora faz 5 meses já. Show de bola. Aqui, ó. Ah, eu vou botar, não vou mostrar a foto. Tá aqui. Show de bola. Ah, muito obrigada. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Tem, tá aqui do meu lado. Isso, tu põe a mão no dado. Aí, show de bola. Massa. Por acaso tu tem a tua CNH aí, não? Tenho. Aí... Tu tem a tua CNH aí? Tenho. Bora lá. No TNH. Aí, show de bola. Tu sabe pra que eu peço a CNH, né? Eu quero fazer uma parede assim, só com foto de vocês, com a CNH na mão. Então, Mas eu agora, algumas pessoas vão nos ver, vão ouvir falar, e mesmo que nem falou agora há pouco, vão achar que é golpe. Pra te não dizer que é golpe, tu por acaso tem teu Renato aí? eu tenho meu Renato aqui, ó, selado. Passa, cara. Agora me diz uma coisa, sua carteira tá aí, não? Minha carteira? Tá. É. Não sei se dá pra aparecer. Ah, tá show de bola. Na verdade, eu vou tirar um print. Vou deixar que depois eu gravo, eu vou gravar a tela agora. Vou tirar um print e aí depois eu vou colocar nas minhas redes sociais. Show, obrigado. Carteira na mão, de carta. Habilitado, deixa eu pegar ela aqui pra mostrar, graças a Deus. Já. Já é a segunda, já. Já na segunda situação? Já renovei, já, graças a Deus. Nem acredito. 8 vezes eu fui reprovado. Rapaz. Até que um dia eu olhando o celular, o Face, eu vi um vídeo do Sr. Carlos. E eu pensei, olhei pra ele no vídeo e vi que aquele olhar, aquela voz dele, me deu uma força, me deu uma segurança. Aquela força assim que veio do teu olhar, do teu sorriso, das tuas palavras. Que tu falou que a pessoa, quanto mais reprovada, tá mais preparada. Daí eu pensei, então eu tô preparada. Show de bola. Eu botei na minha cabeça, então eu tô preparada. Seja muito bem-vinda à aula número 1 do evento A Última Prova. Meu nome é Carlos Nogueira e eu sou terapeuta especialista em ensinar mulheres que estão no processo de habilitação a irem para a próxima prova prática de direção e saírem aprovadas, através do controle do medo, da ansiedade, do nervosismo e de todos os sentimentos e pensamentos ruins que estão te afastando do seu grande sonho, independente do número de vezes que você já tenha tentado e não tenha conseguido, ou sequer nem fez a prova ainda. E olha, mesmo que você já tenha passado pelo processo e que todas essas emoções ruins que eu acabei de citar estão te impedindo de viver o seu sonho de dirigir com liberdade, sem medo, esse é o lugar ideal para você. Durante essa semana você vai ver que para ser aprovada, dirigir com liberdade e sem medo, não importa a idade, e muito menos o quanto você estudou. Para que fique realmente pronta, eu só preciso que você se comprometa em dar atenção total às 3 aulas dessa semana. Principalmente se você já está cansada de sofrer com reprovações e não aguenta mais colocar o seu dinheiro em novos retestes. E talvez você esteja se perguntando agora: Tá, mas quem é esse louco? Quem é esse tal de Carlos Nogueira pra vir aqui
e me falar que vai me levar à aprovação já na próxima prova prática de direção. Como eu já falei anteriormente, eu sou terapeuta e eu tenho formação em coach. Já atuo há 13 anos tratando mulheres que estão no processo de habilitação. Somente nos últimos 18 meses já foram mais de 750 alunas que eu chamo carinhosamente de minhas leoas. Se você ainda não sabe quem são ou como funciona a minha comunidade de leoas, fique tranquila que eu vou falar delas mais à frente. Mas voltando a falar de mim. Como você já deve percebido, eu sou gaúcho, nascido e criado no interior. Eu, apesar de hoje ter diversos cursos, formações e até pós-graduação, nem sempre foi assim. Eu venho de uma família muito pobre. Já bem cedo eu aprendi que a vida não seria fácil. Então, com 13 anos de idade, eu saí pelas ruas da minha cidade, vendendo lanche nos comércios e oficinas, enquanto que a maioria das crianças estavam na escola. Naquela época eu dormia em um colchão de palha. Eu não sei se você já viu como é, mas quando eu levantava pela manhã, o desenho do meu corpo ficava naquele colchão, uma forma certinha do meu corpo. Pareciam até um sarcófago, aqueles caixões de múmia, sabe? Mas logo cedo, mesmo entendendo toda a luta que eu teria pela frente, eu percebi que apesar de ter nascido ali, naquele ambiente extremamente humilde, não era aquilo que eu queria. E se realmente quisesse viver uma vida diferente, eu precisaria me esforçar muito mais. E assim eu fiz. Antes de completar a maioridade, eu já tinha comprado a minha primeira moto, fruto do meu trabalho. Minha meta era comprar uma moto de 50 cilindradas, mas a dedicação, o comprometimento me permitiu ter uma CB400 vermelha Hollywood. Uma moto enorme para a época e perto de mim ela parecia ser maior ainda. Eu nem sequer alcançava os pés no chão. Me lembro de uma vez que eu parei no posto para abastecer e quando fui esticar a perna para colocar o pé no chão, não alcancei. Caiu eu, moto e tudo. Eu nunca vou esquecer dos frentistas, que não sabiam se riam de mim ou se me ajudavam a levantar aquela burra moto. Nessa época eu ainda não tinha minha CNH, mas pilotava para cima e para baixo, sempre buscando me esconder das fiscalizações. Você também já fez isso? Coloca aqui nos comentários. Não coloca nada, brincadeira. Cada um sabe de si, das suas necessidades e dos riscos que você corre. Mas é claro, eu não queria viver naquele medo e logo dei entrada no processo para me habilitar. E mesmo já tendo muita prática do dia a dia, eu saí de lá reprovado. Sabe por quê? Simplesmente pelo motivo que hoje, depois de ter criado o meu método, eu posso entender melhor. Para ser aprovado ou aprovada na prova prática de direção, nós precisamos de 2 fatores. Primeiro, controle do veículo, ou seja, se for carro, você precisa tirá-lo e colocá-lo na vaga, usando seta, retrovisor, cinto e tudo que o Detran pede. E é claro, no tempo certo. Depois disso, você só precisa ser capaz de realizar o percurso sem extrapolar o número de pontos permitidos. E se for de moto, da mesma forma. Eu acredito que isso você já sabia. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém aqui. Mas o que as pessoas pouco sabem ou não sabem é que a grande virada de chave para ter sucesso ao longo da caminhada rumo à sua habilitação é que só prática não é suficiente. Hoje o que mais reprova no teste prático de direção é a segunda coisa e para mim a mais importante, a falta de controle emocional. E foi exatamente isso que me derrubou no dia em que fiz o meu primeiro teste prático. Voltando a falar da minha história com a minha CNH, a vida foi seguindo e algum tempo depois eu consegui a minha aprovação. Mas eu só fui ter contato com as técnicas e ferramentas de desenvolvimento humano, autoconhecimento e controle emocional que eu uso hoje com as minhas alunas quando eu já estava na vida adulta. Lembra que eu te falei que eu não queria seguir naquela vida de escassez que eu experimentei lá na infância? Então, a partir daí eu trabalhei muito para conseguir formar o meu patrimônio.
Mas assim como a falta de controle emocional afeta na autoescola, ela afeta também quando o assunto é administrar seu próprio dinheiro. Eu ganhava bem, mas mesmo assim, haviam finais de semana que eu precisava contar moedas para comprar algo para dentro de casa. E foi justamente quando eu estava passando por problemas financeiros que eu comecei a estudar, me desenvolver e busquei o desenvolvimento pessoal. Conheci a ferramenta do coach. Você sabe o que essas ferramentas são capazes de fazer? Coloca aqui no chat. Elas ajudam a mudar a mentalidade, ou seja, a forma de pensar nas pessoas que não conseguem fazer algo em sua vida, chegar em algum objetivo, por exemplo. E foi através dessas ferramentas que eu entendi que era necessário ter muito controle emocional para passar por situações difíceis. Assim, apesar de muitas vezes nós não estamos acostumados a investir em conhecimento aqui no Brasil, eu entendi naquela época que se eu realmente quisesse sair daquela situação, eu teria que priorizar os estudos da minha vida. E priorizar naquele momento significava abrir mão de um dinheiro que eu não tinha de onde tirar, para investir na construção de alguém que eu gostaria de me tornar. Foi assim então que eu comecei a fazer os meus primeiros cursos, para me tornar um coach e terapeuta. De lá para cá, eu já investi mais de 60 mil reais na minha formação, simplesmente porque eu vi que isso me dava superpoderes para transformar a minha vida e a vida de outras pessoas. Eu sei que você deve estar imaginando agora, mas em que momento ele começou a trabalhar com pessoas que estão reprovando no processo da autoescola? Confesso que no começo parece que eu cheguei aqui por acaso, mas sinceramente a minha fé não permite que eu acredite em acaso. Eu acredito que nada nessa vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um porquê. Se hoje eu ensino mulheres que estão no processo da CNH a irem para a próxima prova e já saírem aprovadas de lá, eu acredito que essa era a minha missão, que eu tinha que ter nessa vida. Se hoje, sem falsa modéstia, o meu trabalho me permite recuperar o sorriso no rosto daquela mulher que já não tinha razões para sorrir. Se hoje o meu trabalho resgata da vergonha, da frustração, aquela mulher que não tinha mais credibilidade, nem com o companheiro e muito menos com a autoescola, porque ninguém mais acreditava nela. E é isso que eu faço. É porque realmente essa é a minha missão de vida. E tudo começou lá atrás com meu sobrinho, que trabalhava comigo. E ele estava fazendo o processo de autoescola já há algum tempo. Ele dirigia para cima e para baixo, sem CNH. E quando chegava na prova, ele sempre saía reprovado. Quando ele me contou o que estava passando, eu pensei de imediato: se essas técnicas e ferramentas que eu conheci lá atrás, que ajudam as pessoas que não conseguem controlar o seu dinheiro a mudarem a forma como pensam, porque elas também não serviriam para quem não consegue controlar as próprias emoções na hora de dirigir. Dito e feito, eu falei com o guri que marcasse a próxima prova sem medo e que ele me desse um voto de confiança, porque juntos eu conseguiria levá-lo até a sua aprovação. E depois de colocar em prática com ele as mesmas ferramentas que eu utilizei naquela época para resolver problemas financeiros, ele foi para a prova e saiu de lá com a CNH na mão. Claro que aquela notícia logo se espalhou que nem fogo. Eu comecei a ser procurado. Afinal, o índice de reprovações no Brasil é grande. Em média, a cada 10 pessoas que fazem a prova, 7 saem de lá reprovadas. E assim, eu comecei a dedicar a isso. Dia após dia, eu tirava uma parte do meu tempo para ir para o local de prova aqui na minha cidade, para pesquisar e entender o que as pessoas faziam de errado para serem reprovadas e o que as pessoas faziam de certo para saírem aprovadas. Juntando essas informações que eu colhi no local,
com as técnicas terapêuticas que eu já dominava, eu construí esse método único no Brasil. E hoje ele se tornou a metodologia que mais aprova pessoas na prova prática direção em todo o país, mesmo sem ensinar aulas práticas. É comum as pessoas chegarem pela primeira vez nas minhas redes sociais e perguntarem: Senhor Carlos, qual o valor da aula? ou então, Onde o senhor mora? se você está aqui agora e ainda tem essas mesmas dúvidas, eu preciso te esclarecer isso. Em primeiro lugar, eu não dou aulas práticas e muito menos pego uma pessoa, coloco ela dentro do meu carro e levo ela para treinar direção. Definitivamente não é isso que eu faço. O que eu faço hoje é ensinar o controle emocional através de uma metodologia sólida, testada e aprovada por mais de centenas de mulheres por todo o Brasil. Mas não se preocupe em entender isso agora, porque eu vou te explicar cada detalhe nas próximas aulas. Nesse momento, eu só preciso que você entenda o seguinte: o que está fazendo reprovar hoje é a falta de controle do veículo, que nesse caso seria a prática da direção mesmo, ou é a falta de controle emocional? Coloca aqui nos comentários para que você reflita. Será mesmo que é isso? E como você descobre qual dos dois precisa focar mais? É simples. Quando está com seu instrutor do lado, mesmo não sendo uma piloto de Fórmula 1, você consegue tirar e colocar o carro na vaga no tempo certo, usa a seta, olha o retrovisor, faz o percurso, desenvolve o carro, controla a embreagem, ou seja, faz tudo o que é preciso para ser aprovada, mas quando vai para a prova, o medo, a ansiedade, o nervosismo tomam conta e você sai de lá com um carimbo de reprovada, prova após prova. Se a resposta for sim, você pode comemorar, pois a partir de agora eu vou dividir com você os principais erros que você pode estar cometendo e que pode estar te afastando da tua tão sonhada CNH. Eu sei que o processo de habilitação não é fácil, nem para homens e nem para as mulheres. E é claro que existem os pontos fora da curva, de pessoas que conseguem ser aprovadas de primeira, sem muita dor. Mas geralmente não é assim. Como eu falei anteriormente, 7 de 10 pessoas são reprovadas na prova prática de direção. Então, se você já reprovou 1, 2, 3 ou mais de 10 vezes, não se preocupe. Você não está sozinha e é bem provável que em várias cidades desse nosso país agora existam diversas pessoas como você assistindo esse mesmo evento e que já tenham reprovado tanto ou mais vezes que você. Eu vou te falar agora os 4 principais erros que as pessoas cometem e que as afastam cada vez mais da aprovação na prova prática da CNH. O 4º erro é o mais comum do que você imagina. Inclusive, ele pode causar um acidente grave, podendo machucar alguém. Então, assista essa aula até o final para se precaver e não deixar que aconteça com você. Pode parecer muito contraintuitivo o que eu vou te falar agora, mas o primeiro erro que você possivelmente comete no seu processo de habilitação que te faça reprovada é comprar mais pacotes de aulas depois de uma reprovação. Quando você passa por uma reprova, ao invés de você entender por que você reprovou, você corre lá, sai comprando mais aulas porque a autoescola indicou. Ou até mesmo por achar que assim você vai praticar mais e ser aprovada da próxima vez. Só que comprar mais pacotes de aulas não vai fazer você passar. E pior, vai fazer você se sentir mais frustrada, mais incapaz, porque pode virar um ciclo vicioso. Você reprova, compra mais pacotes de aula, remarca sua prova, faz a prova de novo, reprova mais uma vez, e aí o ciclo começa novamente. Compra mais pacotes, remarca a prova, faz a prova, remarca e de novo sai reprovada. Isso só vai te deixar cada vez mais frustrada, vai fazer você duvidar da sua capacidade, vai te deixar com vontade de abandonar o processo da CNH. Faz com que você não confie em si mesma, achando que você nunca vai passar na prova.
faz você acreditar que a CNH não é para você. E além de tudo isso, vai deixar o seu processo ainda mais caro, pagando por aulas extras sem fim e que não resolvem nada. Ou seja, comprar mais pacotes de aulas está deixando você cada vez mais longe da sua aprovação, porque esse erro está te causando todos os sentimentos ruins que eu te falei até aqui. Então, se você se identificou, pare agora mesmo de investir seu tempo em dinheiro e mais pacote de direção. Combinado? O segundo erro mais comum que as muitas pessoas cometem, que possivelmente você que está me assistindo agora pode estar cometendo também, é deixar que os seus colegas de turma façam a prova antes de você, pedindo ao seu instrutor que te deixe lá no final da fila. Muitas vezes você pode fazer isso pensando que vai ganhar tempo para ficar mais tranquila antes de chegar a sua vez. Só que certamente essa atitude faz o efeito contrário. Foi isso que eu fiz quando eu reprovei. E sabe por que isso joga contra você? É simples. O ser humano tem a tendência natural de se comparar com os outros. E comigo e com você não é diferente. Nós estamos o tempo todo nos comparando com outras pessoas. Qual é a mulher que nunca olhou para uma amiga e comparou seu cabelo com o dela? Não me diga que você nunca olhou para as unhas de uma amiga e olhou para as suas em seguida. Eu sei que você já fez isso. Todos nós nos comparamos de alguma forma. E na autoescola, quando você deixa os seus colegas fazerem a avaliação prática antes de você, o que acontece é que aqueles que você julgava estarem mais bem preparadas do que você podem não conseguir a aprovação. E isso simplesmente detona a sua autoconfiança. Porque você pensa assim: nossa, mas se fulana que estava muito mais preparada não conseguiu passar, por que eu vou conseguir? E uma vez que você tenha pensado nisso, já era. Você já começa a mandar para o seu cérebro essa mensagem negativa da dúvida. Será que eu vou conseguir? E isso faz com que você se sinta incapaz de ir lá e fazer diferente. Então, o segundo combinado que eu quero fazer com você agora é: não tente influenciar se você será a primeira, a segunda ou a última a fazer a prova. Deixe a ordem por conta dos profissionais no local de prova e faça o que tem que ser feito, ok? O terceiro erro que eu vou falar aqui agora para você é um erro muito comum e você precisa entender que tá tudo bem se você já fez isso até agora, tá? Eu tô aqui para te abrir os olhos e te ajudar. A gente tem mania de dizer que as coisas acontecem por causa de outras coisas ou de outras pessoas. Como assim, Carlos? Tipo, por causa do instrutor, eu não consegui fazer o percurso. Não fui aprovada porque eu sou muito velha e já passei da idade de ter habilitação. Não tem como eu conseguir a CNH porque a minha família não me apoia. Ou que por causa do examinador, que tinha cara de bravo, cara de malvado, eu não consegui sair da baliza. Ou por causa da pessoa que estava na minha frente na hora da prova, eu fiquei nervosa. Nós temos a mania de colocar a culpa ou responsabilidade do que acontece com a gente nos outros ou em outras coisas. E fazer isso é super normal. Todo mundo age assim. Então não fique preocupado se você já fez isso também. Mas é muito importante para que você consiga sua CNH assumir que a culpa do que aconteceu até aqui foi sua. Porque quando a gente assume a culpa, aí sim a sua cabeça começa a trabalhar para conseguir dar um jeito de resolver o que realmente está te impedindo de conseguir a sua habilitação. E eu quero te falar uma coisa agora. Que bom que a culpa é sua, tá? Porque se a culpa fosse de outra pessoa, como que você ia conseguir resolver? Se você consegue entender que a responsabilidade de não ter conseguido a sua aprovação até agora foi sua, fica muito mais fácil você resolver com você mesma, concorda? Então, daqui para frente nós vamos juntos, nós dois, eu e você,
fazer com que tu consigas a tua tão sonhada CNH. Nesses últimos anos, seja em contato com alunos ou até mesmo no local de prova, eu percebi um erro fatal que muitas mulheres estavam tentando usar como um atalho e que inclusive coloca a segurança de outras pessoas em risco. E esse é o quarto erro que eu te falei lá no início da aula, que é mais comum do que parece e é bem perigoso. Anota aí. É um erro usar algum remédio, substância calmante ou qualquer outra coisa que altere o seu estado natural. É muito provável que você já tenha tomado alguma coisa no dia anterior ou nas horas que antecedem a prova. Ou mesmo que não tenha feito isso, pode ter cogitado fazer. Se você já fez ou cogitou fazer isso, risca de uma vez por todas essa ideia da sua cabeça, tá? Simplesmente porque antes mesmo de conseguir a sua carteira, você já estará cometendo um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 306, que prevê de 6 meses a 3 anos de detenção para qualquer pessoa que conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Agora você já pensou bem no problema que você pode arrumar para a sua vida se no local de prova, Deus me livre e guarde, você causar qualquer acidente, por menor que seja, e eles pedirem para você fazer um exame de sangue e o resultado apontar que no seu corpo existe alguma substância que você tenha tomado sem o consentimento por escrito de um médico, eu não quero nem pensar nisso. E nem você, né? Por isso é tão importante, e eu repito, que você deve ficar nesse evento comigo até o final dessa semana, onde eu vou te mostrar como você vai conquistar a sua carteira sem usar nenhum jeitinho e de uma forma totalmente dentro da lei, usando apenas as habilidades que você já tem. Ah, Carlos, mas como eu vou conseguir passar na prova prática a direção se você tá me dizendo que não adianta comprar mais pacotes de aulas? Não posso nem deixar as pessoas fazerem a prova antes de mim? Não posso tomar calmante? O que eu vou fazer então? Calma, guria, fica tranquila, porque na próxima aula eu vou te falar, inclusive, como você resolve todas essas questões de uma vez por todas. Mesmo que você já tenha passado por todos esses erros que falamos aqui hoje. E não importa se você já gastou rios de dinheiro com pacotes de aulas. Se você tem tentado ficar por último no local de prova. Se você coloca a culpa das suas reprovações nos outros. Ou até se já tenha tentado controlar o seu nervosismo por meio de alguma substância. Na próxima aula eu vou abrir o capô do carro por dentro e vou te mostrar exatamente como funciona cada passo dessa minha metodologia. Por isso eu recomendo fortemente que você já coloque o seu celular para despertar na data e hora que estão aparecendo aqui na tela agora. Nesse horário que está aparecendo aqui na tela, a minha equipe vai te enviar o link da próxima aula, para que você possa participar comigo e conhecer toda essa metodologia por dentro, ok? Então não esqueça, já deixa o seu telefone para despertar desde já. Eu ainda preciso te pedir mais um favor. Eu acredito muito no poder da união. Para mim, 2 ou 3 pessoas unidas vão ser muito mais fortes do que uma única pessoa sozinha. Sempre. E é por isso que eu preciso que você envie o link dessa aula para alguém que, assim como você, esteja no processo de habilitação e precisa aprender a dominar o emocional. Isso é importante porque ter alguém do seu lado que esteja passando pelo mesmo processo que você, juntas, vocês começam a construir uma rede de apoio. E é por isso que eu te convido agora a me ajudar a cumprir a minha missão. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Eu sei que posso contar com você. E como eu disse, já fica preparada para a próxima aula, para a gente colocar mais uma peça nesse quebra-cabeças, rumo à sua aprovação. Espero você lá. Um grande abraço.